Olá! Hoje a gente vai mergulhar num clássico da sátira, As Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, de C.S. Lewis. E preparem-se, porque esta análise é basicamente um manual de treinamento para um demônio iniciante, revelando as táticas do inferno para corromper uma alma humana. Bom, vamos começar por aqui. Lewis já abre o livro com um aviso muito importante. Ele diz que a humanidade pode errar de duas formas, ou pelo ceticismo total, ou por uma obsessão doentia pelo mal. Para os demônios, tanto faz. Um materialista convicto ou um feiticeiro são igualmente bem-vindos. O equilíbrio é o que importa, e o desequilíbrio é a porta de entrada perfeita para a tentação. Para a gente entender esse manual, primeiro a gente precisa aprender o vocabulário do inferno, né? O paciente é a alma humana que está em jogo. O inimigo, olha que ironia, é Deus. E o chefão, nosso pai das profundezas, é Satanás. Essa linguagem toda invertida é fundamental para a gente sacar a perspectiva diabólica do livro. Então a primeira grande estratégia demoníaca não tem nada a ver com grandes pecados, não. É sobre manipular, de um jeito bem sutil, os pensamentos de uma pessoa. O ataque começa quietinho, por dentro. Agora, olha que fascinante o conselho do demônio maligno. Ele diz que a tentação moderna tem que fugir do debate lógico. Por quê? Simples. Porque a lógica faz a pessoa pensar, e isso é um território perigosíssimo. A tática agora é outra. É usar jargões, palavras da moda. O objetivo não é fazer o paciente acreditar que o materialismo é verdadeiro, mas sim que ele é poderoso ou moderno. A verdade se torna irrelevante. O que importa é a sensação. E se por acaso a pessoa começa a ter uns pensamentos perigosos, a pensar demais? A arma mais eficaz é apelar para a vida real. O maligno conta que salvou um ateu que estava quase se convertendo. Em vez de discutir, ele só sugeriu que era a hora do almoço. E aí, na rua, o barulho de um jornaleiro, a visão de um ônibus foi o suficiente para convencer o cara de que aquelas reflexões profundas dele simplesmente não podiam ser verdade. As coisas banais do dia a dia são uma ferramenta poderosa. Aqui a gente tem um conceito-chave do maligno, a tal da lei da ondulação. Ele explica que todo ser humano passa por altos e baixos, sabe? Picos de fervor e vales de aridez espiritual. E isso não é uma falha da pessoa. É simplesmente a natureza de ser uma mistura de espírito e animal, vivendo no tempo. Então o pulo do gato é o seguinte. Esses vales, esses momentos de baixa, são a hora perfeita para o ataque. O demônio tem que fazer o paciente pensar que aquela secura espiritual é para sempre, que a fé era só uma fase. É nesse estado de vulnerabilidade que as tentações mais carnais se tornam super eficazes e a fé pode ser destruída com mais facilidade. Agora vamos para a segunda estratégia, que foca numa coisa que todo mundo valoriza: os relacionamentos. O objetivo aqui é bem claro: transformar a família e a comunidade em fontes de irritação e conflito constante. O maligno aconselha usar a decepção, que é quase inevitável, com a igreja. O paciente chega lá esperando uma coisa transcendental, com pessoas idealizadas, e o que ele encontra? Os vizinhos dele, com sapatos barulhentos, cantando desafinado. A tática é usar essa diferença entre a expectativa e a realidade para criar desilusão e fazer a religião dele parecer meio ridícula. E essa mesma tática de explorar a decepção funciona brilhantemente dentro de casa. O maligno detalha um plano de 4 passos para transformar a relação do paciente com a mãe num verdadeiro inferno doméstico. A ideia é fazer com que ele foque em si mesmo, orando pelos pecados dela, que na verdade são só os hábitos que o incomodam. A meta é criar um ciclo de irritação mútua, sabe? Alimentado por suposições e pela regra do 2 pesos, 2 medidas. Bom, aqui a coisa fica ainda mais sinistra. E se em vez de atacar a fé por fora, fosse possível corromper a fé por dentro? Transformar a própria virtude numa ferramenta para o inferno? Essa é, talvez, a tática mais sutil e perigosa de todas. Não se trata mais de promover o vício, mas de perverter a virtude, transformando atos de devoção em fontes de orgulho e divisão. Como é que se anula uma oração? O maligno ensina seu aprendiz a desviar a atenção do paciente de Deus para si mesmo. A oração vira um exercício para produzir sentimentos. Em vez de pedir coragem, ele tem que se esforçar para se sentir corajoso. O sucesso da oração passa a ser medido pela emoção que ela gera, transformando tudo numa performance interna e não numa conexão de verdade. Outra tática poderosa é fazer com que uma causa social ou política, seja patriotismo ou pacifismo, tanto faz, se torne mais importante que a própria fé.
A religião deixa de ser o objetivo principal e vira só um meio, uma ferramenta para justificar a causa. Quando isso acontece, a pessoa já está praticamente conquistada. E no final das contas, todas essas táticas se juntam numa grande e assustadora filosofia sobre como garantir a danação de uma alma do jeito mais eficiente possível. Ao contrário do que a gente poderia imaginar, o maligno não está atrás de maldades espetaculares. O objetivo final é bem mais sutil. É um desvio lento, silencioso, quase imperceptível, para longe da realidade. Um mergulho gradual em um estado de nada. É o acúmulo de pequenos deslizes, distrações e negligências que juntos afastam a pessoa da luz. E essa é, sem dúvida, a citação mais famosa e arrepiante do livro, que resume toda a estratégia. A danação mais eficaz não é um precipício, mas uma rampa suave. Uma série de pequenas concessões, de escolhas triviais que, com o tempo, levam uma alma para um destino do qual ela nem percebeu que estava se aproximando. E a gente termina com essa pergunta que conecta um texto de 80 anos diretamente com a nossa experiência. A análise do maligno sobre a natureza humana e suas fraquezas nos convida a pensar: quais dessas táticas, se é que alguma, a gente reconhece no nosso tempo? A resposta fica para a reflexão de cada um.